Sorrindo Entre Lágrimas é um relato de memória que conta a trajetória de Lúcia, que na verdade é Núbia Moreira Santana, própria autora do livro, né, codinome Lúcia, que retrata a sua experiência com HIV. Então, ela começa, né, contando a história que aos 13 anos ela se encanta por um rapaz bem mais velho e começa a namorar. A mãe desaprova aquele namoro, manda ela para casa de uma tia, numa outra cidade, para passar uns dias, para ver se ela desencantava daquele rapaz, se aquele rapaz deixava a sua filha em paz, até que Lúcia volta para casa e resolve fugir com ele. Ela foge com ele, eles moram juntos, mas ela se decepciona muito rapidamente, né, com aquele namoro e volta para casa. Mas quando ela volta para casa, ela volta grávida. Então, logo em seguida, a Lúcia se torna mãe. E aí ela se fecha para o amor e vai trilhar com outro foco. O foco dela agora era estudo e trabalho, ser uma profissional. Que no amor ela viu que as coisas não são como parecem, né? E aí ela começa a estudar, fazer cursinho, estuda igual uma louca. E ela queria ser aprovada no curso de Direito, que é o que ela presta vestibular no primeiro momento. Depois ela presta vestibular também para o curso de Direito e uma segunda opção para o curso de Letras, que é este que ela é aprovada. Então ela começa a fazer o curso de Letras. E na mesma época que ela começa a estudar, ela consegue emprego também num colégio que ela tinha estudado, ela tinha feito segundo grau, e ela achou o máximo, né? Começar a trabalhar no colégio que ela estudou, nossa, o meu colégio, né? E passar de aluna para professora. E ela tem um pouco de dificuldade no início, né? Mas depois ela tira de letra, os alunos começam a gostar das aulas dela, e ela tinha um relacionamento muito bom com os alunos, então ela estava amando aquela profissão. E daí ela começa a... E ali também, ela estudando, quando ela começou a estudar, ela conhece um rapaz. E esse rapaz começou a despertar um interesse nela, né? Mas ela estava fechada para o amor. Ela tinha acabado de sair de uma decepção, era mãe, ela não queria estar explicando aquilo. Então ela resolve que ela vai dar um tempo nessa vida amorosa. Mas aquele rapaz começou a intrigá-la. Ele sempre aproximava na hora certa, dizia as coisas certas, o que ela gostaria de ouvir. Era um cara muito inteligente e tal. E ela começa a se envolver com o Arthur, né? Mas dentro de pouco tempo ela descobre que ele tinha feito uma aposta, que ele conseguiria ficar com aquela menina difícil. Aí ela, né, mais uma decepção, né? Mas no final das contas eles se tornam grandes amigos, né? E ela descobre nesse meio tempo, né? Começou a ter muitas dores no corpo, um cansaço inexplicável, diarreias e vários problemas de saúde. Faz um exame, faz outro e nada, não acha nada. Até que a mãe dela, né, tem um clique de fazer o exame do HIV. E aí dá positivo, né? E a mãe dela vai com ela no hospital e a médica conta para ela que ela era soro positivo. Isso quer dizer que ela tinha AIDS. E aí, logo em seguida, né, vem as férias e ela
dar uma descansada, porque ela estava esgotada, né, perdendo a paciência já com tanto trabalho, estudo, prova, doença. Então ela estava no seu limite. E veio as férias, ela deu uma acalmada. E aí a mãe dela vai até a escola e conta para a diretora que a Lúcia estava com AIDS. A diretora simplesmente demite a Lúcia. E ela já tinha começado, arrumado planejamento, feito, organizado as suas aulas para a primeira semana e tal. E aí vem essa notícia, né, que ela tinha sido demitida. E aí a mãe dela, quando ela fica sabendo, né, aí que a mãe dela vai ver, ela fala que não, que tinha chegado uma professora efetiva para ocupar a vaga dela e ela não podia fazer nada, que se tinha chegado uma professora efetiva. E aí depois a mãe dela, ela descobre que era tudo mentira, que ela tinha sido demitida por causa da sua doença. E ela se revolta, fica toda revoltada, né, e tal, e cai na cama e piora seu quadro clínico, mas chega um momento que ela fala, eu tenho que levantar, né, os colegas fizeram rifas, bingos, rifas na escola para ajudá-la, né, porque ela não tinha dinheiro para fazer determinados exames que o SUS não cobria. E aí ela teve uma ajuda, né, muito boa do pessoal da igreja, do pessoal da escola, da faculdade dela, dos colegas dela. E assim ela foi custeando as despesas com a sua doença e até a sua alimentação, que tinha que ser bem, né, bem certinha. Aí um tio dela vai morar com elas e ajuda, né, a levá-la para a escola, buscar, porque ela já não estava tendo mais condição de andar de ônibus, muito cansaço. E assim ela consegue terminar o curso dela, né, de letras. E chega um momento que ela fala assim, eu não posso mais ficar parada. E ela resolve sair e à procura de outro emprego. E aí um dia ela tá lá deitada, ela vai, passa currículo em outras escolas e tal, e ela tá lá deitada, né, quando a mãe dela entra e fala, ligaram de uma escola para você ir fazer o teste. E ela vai, passa no teste, começa a dar aula. Mas dessa vez ela não tem coragem de falar da sua doença, né, e vai dando aula, e o tio levava lanche para ela na hora do recreio, que ela tinha que se alimentar muito bem, porque o coquetel consumia o estômago dela, né? Ela não podia ficar muito tempo sem comer. Então, ele levava lanche para ela, buscava, levava ela na escola e foi ajudando. Foi o que deu uma força e tanto, né? Para ela poder trabalhar. E aí ela começa a ficar muito doente mesmo e não estava mais conseguindo ir para a escola. E aí a mãe dela viu que não tinha mais como continuar sem contar para a diretora. A mãe dela vai até a escola e conversa com a diretora da nova escola dela, né? E a diretora fala para a Joana, que era sua mãe, né? Que ela não contasse para ninguém que ela estava doente, né? E que o dia que ela não pudesse ir, a mãe se comprometeu a mandar alguém no lugar, uma substituta, e assim terminaram o ano, né? Então, até que aí ela vai no SUS, né? E faz os exames lá para pedir o afastamento para tratamento médico. Ela consegue o afastamento. E quando ela volta para casa, ela volta mega revoltada. Revoltada com Deus, revoltada com tudo, porque ela falava como que Deus deixava ela daquele jeito, né? Sem condição de trabalhar. Ela queria trabalhar. Por que ela não podia trabalhar se ela queria trabalhar? E super revoltada,
né? E até que a mãe dela começa a orar com ela e tudo, e ela se acalma, né? E continua a, a sua vida, né? Ali com o afastamento do trabalho. E ela para pensar, né? Ela para e começa a pensar sobre a sua vida. E ela olha para trás e fala assim: nossa, quanta coisa mudou na minha vida. Eu com 16 anos, eu já sou mãe, né? Eu tenho as minhas responsabilidades maternas, né? Trabalho em um colégio, sou eleitora. Para ela tirar o título de eleitor, né, e poder votar foi uma conquista muito grande. Ela achava que o voto dela fazia uma diferença muito grande. Então ela vê que para uma menina de 16 anos, nossa, ela tinha conquistado coisa demais. Ela tinha trabalho, ela era eleitora, ela tinha filho, responsabilidades maternas, ela tinha uma responsabilidade que uma menina de 16 anos normalmente não tem, né? E assim ela foi levando a sua vida, né? Enquanto ela pôde conciliar trabalho, e a mãe dela era o braço direito dela. Chega um dia que todo mundo adoece, ela fala que a irmã adoeceu, a mãe adoeceu, estava todo mundo já esgotado, né? E aí a mãe dela senta no banco de uma praça e começa a chorar. E quando a mãe dela tá lá chorando, chega um senhor, entrega um folheto bíblico para ela e começa a falar de Deus para a mãe dela. E a mãe dela vê que tudo que ele estava falando para ela era o que ela devia dizer para a Lúcia. E ela chega em casa, ela não tem coragem de falar tudo que ela tinha vontade, ela vai e escreve uma carta. E ela começa a escrever. E ela fala que a Lúcia era uma menina muito feia quando nasceu, que ela nunca tinha visto uma criança mais feia que ela, e que depois ela foi se tornando uma menina muito responsável, uma criança responsável demais. E aí ela se culpava porque ela amadureceu demais, né, em um espaço muito pequeno, porque a mãe separou do pai e ela cuidava da irmãzinha, e ela, né, já começou a ser responsável muito cedo. E essa responsabilidade trouxe um amadurecimento que fez com que ela adiantasse tudo na vida dela. O amor, ela viveu a fase adulta muito cedo e a mãe dela se culpava muito por isso. Então a mãe dela pede perdão para ela nessa carta e fala para ela, né, que ela da vontade de Deus na vida dela, que Deus não desampara nunca. E tudo que ela ouviu aquele senhorzinho falando, ela passa para a Lúcia, né? E aí ela lê aquela carta, né, da mãe dela, e ela fica pensando, né, como que poderia ter sido tudo diferente. E ela fala: nossa, se eu pudesse voltar ao ventre da minha mãe, eu ia fazer tudo diferente. Eu ia começar a namorar aos 18 anos de idade. Eu ia ouvir os conselhos da minha mãe. Eu não ia virar as costas para Deus, que ela fala que ela era do grupo de jovens, que ela era muito participativa na igreja. E quando ela conhece o pai do Arthur, do filho dela, do Jota, ela não fala o nome dele, ela só fala Jota. Quando ela conhece o pai do Jota, ela abandona a igreja, abandona tudo, né? Então ela fala que ela nunca iria abandonar a igreja, abandonar a deusa, que ela ia ouvir os conselhos da mãe, que ela ia fazer tudo muito diferente, né? E aí ela deixa vários conselhos de
você se ouvir os conselhos dos pais, de você não se entregar ao mundo. Ela fala assim, a AIDS, ela está nas melhores festas, nos rostos mais bonitos, que você imagina que a AIDS está naquele esquelético. Não, ela não está. Ela até falava que ela se achava até gordinha, né? E ela fala assim que a AIDS não, a AIDS está nos rostos mais belos, que a AIDS está nas festas mais calientes, mais, né? Então, assim, que onde você menos imagina é onde a AIDS está. A AIDS está naquele rosto mais tímido, que você olha e não acredita que ela esteja. Então, ela fala que se ela pudesse voltar no tempo, ao ventre da sua mãe, ela faria tudo diferente. Ela ia se prevenir, ela não iria namorar tão cedo, ela iria estudar, que ela ia se preocupar com a formação primeiro, e que nunca abandonaria Deus, que ela tem certeza que tudo que ela estava colhendo foi fruto da sua desobediência, da sua revolta contra a vida que ela tinha. Ela achava que a vida dela era ruim, ela não tinha um pai, né? E ela achava que a vida dela não tinha sentido, e ela descobriu que a vida dela era valiosa demais quando ela perdeu a saúde e lutava para viver, né? Então, aqui está um breve resumo, né, para que vocês possam fazer pelo menos a metade aí da avaliação de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.